A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, estamos hoje aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículos do 37 em diante. Tem por título: Jesus censura os fariseus. Por que eu estou falando disso? Eu costumo chamar essa mensagem aqui do almoço da verdade. Por que o almoço da verdade? Vamos ler o texto. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dá esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas também nos ofende a nós. Mas Jesus respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais. Porque eles mataram os profetas, e vós lhe edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo vós mesmos não entraste e impediste os que estavam entrando. Você observa que Jesus ele era um homem tão verdadeiro, que mesmo ele tendo sido convidado para uma casa de alguém, ele não deixava de falar as verdades que aquela pessoa precisava ouvir. E isso é o papel do verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo ele tem que falar aquilo que a pessoa precisa ouvir, não o que ela quer ouvir. Mesmo que você seja convidado para a casa de alguém e você vê um erro, você tem que falar, você tem que alertar essa pessoa desse erro. É para isso que um cristão, quando ele aprende as escrituras, ele tem que alertar. Quando você vê um homossexual, você tem que encontrar uma maneira de falar com ele adequadamente, mas sem faltar com a verdade. Olha, essa vida que você vive não agrada a Deus. Assim como o pastor que adultera. Olha, pastor, estou sabendo que você não está agradando a Deus. Assim como o pastor que rouba, ou qualquer pessoa que se diga de Cristo e ande numa prática errada, você também tem que chamá-lo a atenção. A uma prostituta, você tem que falar que aquele caminho não agrada a Deus. E isso vai machucar essa pessoa, vai ofender ela de certa maneira. Mas você vai estar falando a verdade. Faça como Jesus fez. Mesmo sendo convidado para a casa de alguém, olha, fulano, você está num caminho que não conduz com os caminhos de Deus. Então você observa aqui que alguém se ofendeu, os intérpretes da lei. Em Lucas 11:45, então respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas também nos ofende a nós. Você acha que Jesus pediu desculpa a essa pessoa? Ah, desculpa por ter ofendido, não queria te magoar não. Jesus vai e começa a descer a lenha sobre esse camarada. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardo superior às suas forças, mas vós mesmos
nem com um dos dedos tocados. Ou seja, vocês querem ser justos, mas vocês são injustos. Vocês querem dar uma de correto, mas vocês estão totalmente errados. Então, esse é o Jesus ao qual a gente tem que falar também para as pessoas. Jesus, ele é amor? Claro que é. Mas Jesus também ele é justiça. Jesus também ele é verdade. Jesus ele é o caminho que conduz a algo correto. Então, muitas vezes, meu irmão, você, por ser cristão, vai ter que falar a verdade a algumas pessoas que vai, sim, trazer às vezes até inimizade por você falar uma verdade. Porque ninguém gosta de ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir e não o que precisam ouvir. Mas com Jesus é diferente, ele fala o que as pessoas precisam ouvir. A gente observa aqui que nesse texto, Jesus ele vai falar sobre o dízimo, né? Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo. Porque naquele tempo de Jesus, até a sua morte ali, as pessoas pagavam dízimo, sim. É tanto que Jesus diz assim, ó. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã e da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Aí ele diz, deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Observe que até Jesus Cristo, no tempo de Jesus Cristo, algumas pessoas pagavam o dízimo. Eu digo algumas pessoas porque nem todos pagavam. As pessoas já estavam se afastadas de Deus. Mas depois de Jesus, tudo isso mudou, né? Jesus ele ensinou as pessoas a ajudar a obra de Deus por amor. A gente percebe isso que Judas não recebia dízimo. Judas recebia a oferta que as pessoas lançavam ali na bolsa dele, que ele andava, que ele era o tesoureiro de Jesus. Embora Jesus sabia que ele roubava, mas Jesus deixou ele ser tesoureiro para ver se ele se consertava, mas não teve jeito para o Judas. Então a gente vê que no tempo de Jesus, os discípulos não recebiam dízimo das pessoas, recebiam ofertas que as pessoas ali se sentiam à vontade de dar, não importava o valor, desde que elas dessem por amor. Amém? Então esse é um texto aqui que Jesus fala, ele nos ensina a falar a verdade às pessoas, ele nos ensina que até o seu tempo ali, as pessoas no judaísmo pagavam sim o dízimo algumas, mas no ministério do Senhor Jesus Cristo já não era mais dízimo e sim ofertas. Então fica documentado aí a prova e até o próximo trabalho, se assim o Senhor Jesus Cristo permitir, que é o canal Tudo Sobre um Cristão, mais uma vez falando a palavra de Deus.